Boa noite. Estamos fechados, amigo. Eu sei. Na verdade, eu preciso de ajuda. E do que você precisa? Eu tenho uma entrevista de emprego em outra cidade e não tenho dinheiro para comprar a passagem de ônibus. A passagem é quanto? A passagem de ida é R$ 20. Vou te dar R$ 50. Assim você pode comprar a passagem de ida e volta e comer alguma coisa por lá. E tome essa roupa de presente, vai precisar de uma melhor para sua entrevista. Muito obrigado, senhor. Nunca vou esquecer do que você fez por mim. Naquela noite, André achou que estava apenas ajudando um desconhecido. Mas o destino ainda guardava uma resposta que ele jamais esperava. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo. Vou ler o comentário de cada um de vocês. André não era um homem rico. Trabalhava havia anos como garçom, passava longas horas em pé e quase sempre chegava em casa cansado demais para pensar em si mesmo. Mesmo assim, nunca tratava ninguém com indiferença. Para ele, cada pessoa merecia respeito, fosse alguém bem vestido ou alguém simples. André atendia todos com a mesma educação, talvez porque conhecesse bem o peso de ser julgado pela aparência. Talvez porque a vida já tivesse lhe ensinado que uma palavra dura pode fechar portas, mas um gesto de bondade pode abrir caminhos. Em casa, sua realidade era apertada. André morava com a esposa, Helena, e a filha pequena, Lara. O dinheiro pagava o básico, e às vezes nem isso. Ainda assim, ele fazia o possível para manter a família protegida das preocupações. Por isso, ajudar o jovem naquele momento não foi fácil. A nota de R$ 50 faria falta. A roupa limpa também poderia servir para ele mesmo. Mas André sabia reconhecer desespero verdadeiro. O jovem não parecia estar pedindo vantagem, parecia estar pedindo uma chance. E chance era algo que André respeitava. Quando Rafael saiu do restaurante com a roupa dobrada e a nota nas mãos, André voltou a limpar as mesas como se nada especial tivesse acontecido. Para ele, bondade não precisava de plateia. Só que para Rafael, aquele momento foi tudo. Ele chegou à entrevista com medo, mas também com uma dignidade que não tinha quando entrou no restaurante. A roupa limpa não apagou sua pobreza, mas devolveu parte de sua confiança. E os R$ 50 não compraram apenas uma passagem, compraram tempo, comida e a possibilidade de tentar. Rafael conseguiu o emprego. Começou pequeno, ouvindo mais do que falando, aprendendo com humildade e agarrando cada oportunidade. Com o tempo, entrou no mercado de imóveis de luxo e se revelou um vendedor talentoso. Mas, mesmo crescendo, nunca esqueceu André. Nunca esqueceu do garçom que o ajudou sem perguntar o que ganharia em troca. 2 anos se passaram. A vida de André continuava simples, mas honesta. Ele ainda trabalhava no mesmo restaurante, ainda voltava para casa cansado e ainda fazia o possível para não deixar faltar nada para Helena e Lara. Só que agora havia uma nova preocupação. Helena estava grávida do segundo filho. A chegada do bebê deveria ser motivo de alegria, e era. Mas também trazia medo. As contas já eram apertadas, o aluguel aumentava, e qualquer imprevisto poderia desorganizar tudo. Então veio o corte de funcionários. O restaurante estava reduzindo gastos, e André foi chamado pelo gerente antes do fim do expediente. A notícia veio de forma fria. Depois de tantos anos servindo mesas, atendendo clientes e ajudando colegas, ele estava sendo dispensado. André ouviu tudo em silêncio. Não discutiu, não culpou ninguém. Apenas juntou suas coisas, tirou o avental e saiu pela porta dos fundos, carregando uma sacola pequena e um peso enorme no peito. No caminho para casa, pensou em Helena, na filha pequena, no bebê que ainda nem tinha nascido e nas contas sobre a mesa. Pensou também em como explicaria que, a partir daquele dia, não havia mais salário garantido. Quando chegou, tentou sorrir para Lara. Tentou parecer forte para Helena, mas sua esposa percebeu imediatamente que algo estava errado. Nos dias seguintes, André procurou emprego em todos os lugares que pôde. Restaurantes, mercados, lanchonetes, depósitos, prédios comerciais. Qualquer trabalho honesto serviria.
mas as respostas não vinham. A cada currículo entregue, André voltava para casa com menos esperança. A cada conta vencida, sentia que falhava como marido e como pai. Ainda assim, não deixava o carinho desaparecer. Brincava com Lara, ajudava Helena, preparava o que havia para comer e fingia acreditar que tudo se resolveria rápido. Mas por dentro, estava desmoronando. O homem que um dia tinha oferecido uma chance a um desconhecido agora precisava desesperadamente de uma. E ele não fazia ideia de que Rafael estava prestes a voltar. Rafael voltou ao restaurante usando um terno elegante, sapatos limpos e uma postura muito diferente da que tinha 2 anos antes. Já não era o rapaz sujo, envergonhado e sem dinheiro para a passagem. Agora era um corretor de imóveis de luxo, reconhecido por vender apartamentos caros e conquistar clientes difíceis. Mas, por trás do sucesso, ele ainda carregava uma lembrança que nunca perdeu força. A noite em que um garçom lhe entregou R$ 50, uma roupa limpa e uma chance. Ao entrar no restaurante, Rafael procurou André com os olhos. Olhou para as mesas, para o balcão, para a entrada da cozinha. Esperava encontrá-lo trabalhando como antes, talvez cansado, talvez ocupado, mas ainda ali. Só que André não estava. Rafael perguntou por ele a uma garçonete. A funcionária reconheceu o nome e explicou que André havia sido dispensado meses antes, durante um corte de funcionários. Contou também que muita gente sentiu sua saída, porque ele era respeitado, prestativo e tratava todos com educação. A notícia atingiu Rafael de um jeito inesperado. Ele tinha voltado preparado para agradecer, mas descobriu que o homem que um dia o ajudou agora talvez estivesse precisando de ajuda também. Com cuidado, Rafael pediu uma forma de encontrá-lo. A garçonete, percebendo que havia sinceridade naquela procura, conseguiu o endereço de André com uma antiga colega. Rafael saiu do restaurante em silêncio. No caminho até a casa de André, a cidade parecia mudar ao redor dele. Os prédios altos deram lugar a ruas simples, casas pequenas e calçadas irregulares. A cada quarteirão, Rafael sentia mais forte o peso daquela coincidência. 2 anos antes, ele tinha entrado naquele restaurante sem nada. Agora, era André quem estava sem emprego. Quando chegou ao endereço, encontrou uma casa humilde, com pintura desgastada, um portão simples e uma bicicleta infantil encostada perto da entrada. Rafael respirou fundo antes de chamar. Pouco depois, André apareceu. Estava de camiseta simples, chinelos e rosto cansado. No início, não reconheceu Rafael, mas bastou o visitante explicar que era o jovem da entrevista, aquele que recebeu a roupa e os R$ 50, para a memória voltar. A expressão de André mudou. Ele não pareceu interessado em saber quanto Rafael tinha conquistado. A primeira coisa que quis confirmar, com um olhar emocionado, era se aquela entrevista havia dado certo. Rafael contou que sim. Contou que a ajuda recebida naquela noite abriu a primeira porta. Explicou que nunca esqueceu o gesto e que agora tinha voltado para retribuir. Dentro da casa, Rafael conheceu Helena, grávida, e Lara, ainda pequena. Viu as contas sobre a mesa, a simplicidade dos móveis e o esforço daquela família para manter a dignidade mesmo em tempos difíceis. Então Rafael fez o que tinha ido fazer. Entregou a André uma quantia em dinheiro para aliviar as contas mais urgentes e ofereceu algo ainda maior, uma entrevista na corretora de imóveis onde trabalhava. André ficou inseguro. Nunca tinha se imaginado vendendo imóveis de luxo, mas Rafael enxergava nele algo raro: paciência, respeito, humildade e uma capacidade natural de tratar pessoas com dignidade. Naquela noite, André aceitou tentar. E pela primeira vez em semanas, voltou a olhar para o futuro sem sentir apenas medo. No dia da entrevista, André acordou cedo e vestiu a melhor roupa que tinha. A camisa era simples, o sapato era antigo, mas tudo estava limpo e bem cuidado. Ao chegar à corretora, sentiu-se fora de lugar. O prédio era moderno, os funcionários pareciam seguros demais, e tudo ali lembrava um mundo distante da vida que ele conhecia.
Rafael o recebeu com respeito e tentou deixá-lo confortável. Para ele, André não era um favor, era uma aposta verdadeira. A entrevista foi conduzida por Marcelo, o dono da corretora. Desde o primeiro momento, ele observou André com desconfiança. Viu um ex-garçom, sem experiência no mercado de luxo, com jeito simples e fala humilde. Para Marcelo, aquele homem não combinava com clientes ricos nem com imóveis milionários. André respondeu às perguntas com educação. Falou sobre anos atendendo pessoas, lidando com pressão, ouvindo reclamações e tratando clientes com respeito mesmo nos dias difíceis. Mas Marcelo não ficou convencido. Depois que André saiu da sala, o dono da corretora deixou claro para Rafael que não pretendia contratá-lo. Achava que André não tinha perfil, não tinha preparo e poderia prejudicar a imagem da empresa. Foi então que Rafael se posicionou. Ele lembrou que 2 anos antes, André também poderia tê-lo julgado pela aparência, mas escolheu enxergar uma pessoa precisando de chance. Rafael afirmou que a corretora precisava de alguém como André, um homem que sabia escutar, respeitar e criar confiança. Marcelo continuou resistente. Então Rafael tomou uma decisão firme. Deixou claro que, se André não recebesse ao menos uma oportunidade real, ele também sairia da empresa. Marcelo sabia que Rafael era seu melhor vendedor. Perder André não significava nada para ele, mas perder Rafael seria um grande prejuízo. Por isso, mesmo contrariado, aceitou contratar André em período de experiência. Quando Rafael contou a novidade, André ficou em silêncio por alguns segundos. O medo ainda estava ali, mas agora vinha acompanhado de esperança. A porta tinha sido aberta. Agora, ele só precisava provar que merecia atravessá-la. Os primeiros dias de André na corretora foram silenciosos. Ele chegava cedo, observava tudo, anotava o que não entendia e evitava ocupar espaço demais. Os outros corretores o tratavam com educação, mas quase ninguém acreditava que ele ficaria ali por muito tempo. Marcelo observava de longe com a mesma desconfiança da entrevista. Para ele, André ainda era apenas uma concessão feita para não perder Rafael. A primeira chance real surgiu quando uma cliente difícil apareceu na corretora. Ela já havia conversado com outros corretores, mas nenhum conseguiu convencê-la. Todos falavam de acabamento, vista privilegiada, área gourmet e valorização do imóvel. Mas a mulher parecia cada vez mais distante. André foi chamado quase por acaso. Em vez de tentar impressioná-la, ele fez o que sempre soube fazer. Prestou atenção. Percebeu que aquela cliente não procurava apenas luxo. Ela procurava segurança, silêncio e um lugar onde pudesse recomeçar com o filho depois de uma fase difícil. Enquanto outros venderiam status, André ofereceu cuidado. Mostrou um apartamento menos caro do que os primeiros, mas perto da escola do menino, em um prédio tranquilo, com boa iluminação e uma área onde a criança poderia brincar. Explicou tudo com calma, sem pressa e sem tentar parecer superior. A cliente não fechou o negócio naquele momento, mas voltou 2 dias depois, e voltou procurando André. A venda foi assinada naquela semana. Quando Marcelo soube, tentou tratar como sorte. Mas, nas semanas seguintes, o mesmo padrão se repetiu. André escutava mais do que falava, entendia o que as pessoas não diziam e indicava imóveis como quem ajudava alguém a encontrar um lar, não apenas como quem queria ganhar comissão. Clientes começaram a pedir por ele. Rafael acompanhava tudo com orgulho silencioso. Sabia que André não tinha aprendido apenas a vender. Ele tinha levado para aquele novo trabalho a mesma coisa que o fez ajudar um desconhecido anos antes. A capacidade de enxergar gente onde muitos só enxergavam aparência. Pouco a pouco, até Marcelo precisou admitir que havia julgado cedo demais. André não parecia com os outros corretores. E talvez fosse exatamente por isso que começou a vender mais do que eles. Com o tempo, André deixou de ser a aposta duvidosa da corretora e se tornou um dos nomes mais respeitados da empresa. Ele não era o corretor mais falante, nem o mais elegante, nem o mais acostumado ao mundo do luxo, mas era o que mais sabia ouvir.
Enquanto muitos tentavam vender imóveis caros, André ajudava pessoas a encontrarem um lugar onde pudessem recomeçar, construir família ou realizar um sonho antigo. Essa diferença fez seus resultados crescerem. Clientes indicavam André para outros clientes. Rafael comemorava cada venda como se fosse sua. E Marcelo, que um dia quase impediu sua contratação, precisou aceitar que havia se enganado. André não tinha apenas aprendido uma nova profissão. Ele havia descoberto um talento que sempre esteve nele. No restaurante, servia mesas com dignidade. Na corretora, servia sonhos com a mesma dignidade. Anos depois, André e Rafael tomaram uma decisão corajosa. Saíram da empresa e abriram a própria corretora. O escritório não era o maior da cidade, mas tinha algo que muitos lugares luxuosos não tinham: alma. Ali, ninguém era julgado pela roupa, pela aparência ou pelo saldo na conta. Cada pessoa que entrava era tratada com respeito, porque os dois sócios sabiam muito bem o valor de uma chance. Na parede principal, André mandou colocar uma moldura simples. Dentro dela, havia uma nota de R$ 50. Não era decoração. Era memória. Era o símbolo daquele dia em que um garçom ajudou um jovem sem imaginar que estava plantando o próprio futuro. Sempre que alguém perguntava o significado daquela nota, Rafael contava que aquela corretora não começou com dinheiro, contrato ou luxo. Começou com bondade. E André, olhando para a esposa, os filhos e o amigo que a vida lhe devolveu, entendeu que uma boa ação nunca desaparece de verdade. Às vezes, ela apenas pega um caminho mais longo antes de voltar. Porque quem ajuda alguém a se levantar pode, um dia, ser levantado pela mesma mão que ajudou. Se essa história tocou seu coração, deixa o like e compartilha. E comenta aqui, qual foi a ajuda que você nunca esqueceu?